Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre tabelas dinâmicas. E para que elas servem? As tabelas dinâmicas permitem que você resuma grande quantidade de dados de forma rápida e simples. Com alguns cliques você pode obter valores como somas, médias, contagem e muito mais, sem a necessidade de escrever fórmulas complexas. Tabela dinâmica, ela é uma ferramenta nativa do Excel que serve para organizar, resumir, calcular e analisar grandes quantidades de dados de forma rápida e ágil. Ela permite que você visualize comparações, padrões, tendências nos dados. As tabelas dinâmicas oferecem uma série de benefícios significativos, como resumir, calcular, visualizar informação de forma eficiente, combinar dados, análise rápida, desempenho, redução de erro, flexibilidade. Imagine uma tabela com centenas de linhas e centenas de colunas. Esta planilha terá milhares de células e, desta forma, milhares de dados. Pense em analisar esses dados diretamente na própria planilha. Seria muito complexo, muito demorado, muitas fórmulas, muitos cálculos. E a outra grande vantagem que a tabela dinâmica tem é que podemos analisar os mesmos dados de várias formas diferentes. Tudo isso sem precisar de fórmulas ou funções. Isso é muito bom. Ao realizar uma análise rápida, conseguimos visualizar detalhes que podem não estar evidentes em outras formas de visualização, como, por exemplo, o uso de fórmulas. Por que então a gente deve usar? Por que você precisa aprender a usar? Porque ela proporciona uma maneira visual e organizada de apresentar informações. Ao arrastar e soltar campos nas áreas de linhas, colunas e valores, você pode criar uma representação clara dos dados, o que torna mais fácil identificar padrões e tendências. Você aprender a usar vai agilizar muito, principalmente quando você precisa realizar aí cálculos complexos usando uma base muito grande. Como que a tabela dinâmica nos ajuda? Para análise de dados, permitindo resumir, calcular, visualizar, como eu já disse aqui, reforçando isso. Na prática, você pode personalizar a tabela de forma com sua necessidade de análise dos dados. Podemos encontrar várias situações de aplicações das tabelas dinâmicas, tornando-as muito úteis em diversas situações. Por exemplo, relatórios financeiros para resumir receitas, despesas e lucros, análise de vendas, que você trabalha com comercial para examinar tendências de vendas por produto, por exemplo, por região ou período, mês, ano, bimestre, semestre, semana, vai variar da sua atividade. Outros recursos, por exemplo, para quem trabalha em RH, recursos humanos, para analisar dados de funcionários como distribuição salarial, ou desempenho e assim por diante. Por exemplo, se você trabalha no marketing, pesquisa de mercado, para interpretar resultados de pesquisas, identificar padrões e assim por diante. Vamos visualizar o processo de criação de uma tabela dinâmica. Entenda os passos que estão aí na sua tela. A gente seleciona uma área, uma região de uma planilha. Eu sempre recomendo que se use uma planilha transformada em tabela. Não é obrigatório, mas facilita. Verificar se os dados estão organizados, limpos, são dados ali que são válidos. E certifique-se de se a tabela não possui linhas ou colunas vazias. Além de verificar se os dados são bons, também verificar se não tem ali nem coluna, nem tabela, nem linha vazia para não atrapalhar na hora de você criar uma tabela dinâmica. Aqui você tem de forma aí simplificada a estrutura básica de uma tabela dinâmica. As linhas, que ela organiza os dados em linhas horizontais, as colunas, que organiza os dados em colunas horizontais, os valores, que exibe valores numéricos agregados, filtros, que filtra os dados para mostrar apenas resultados desejados. Eu estou trazendo aqui o conceito, você vai entender de maneira muito mais fácil como utilizar esses campos que você está entendendo aí, aprendendo os conceitos. E aqui a gente já tem uma pré-visualização de como é uma tabela dinâmica, como que ela fica dentro de uma planilha, uma prévia aonde você deve acionar dentro da sua planilha do Excel para inserir uma tabela dinâmica. Você vai ali em inserir, você tem duas opções aí, que é a tabela dinâmica ou tabelas dinâmicas recomendadas. Se você não sabe, é a primeira vez, você ainda é um iniciante no uso, eu sempre oriento que você use as tabelas dinâmicas manuais. Não use essas tabelas dinâmicas recomendadas por enquanto, porque você ainda não sabe utilizar da forma correta. Passado aqui os conceitos, vamos agora pôr a mão na massa. Vou te mostrar no Excel como que a gente faz de fato aí a inclusão de uma tabela dinâmica dentro de uma planilha do Excel. Como eu disse, agora a gente vai para a mão na massa. Então eu tenho aqui
uma planilha, onde eu já utilizei essa planilha previamente e transformei meus dados em uma tabela. Mal você verifica aqui que já temos aí uma planilha transformada em tabela, onde eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, tenho aqui código, produto, tamanho, categoria, estoque, preço unitário, e vamos utilizar isso aqui para analisar esses dados de forma rápida. Por exemplo, eu quero saber quantos itens tem por tipo de produto, e eu também quero saber quantidade de itens por categoria. A gente vai aqui deixar o mouse em qualquer campo dessa planilha, dessa tabela, e vamos aqui em inserir tabela dinâmica do intervalo. O que ele quer dizer com tabela dinâmica do intervalo? Quer dizer que ele já selecionou automaticamente a minha tabela, onde tem dados, e já disse para mim. Ele está dizendo aqui, ó, tabela barra intervalo, TB produtos, ou seja, o nome dessa tabela aqui é TB produtos. E ela está me perguntando, eu vou inserir a tabela dinâmica em uma planilha nova ou uma planilha existente? Como é a primeira tabela dinâmica que eu estou fazendo dessa planilha, então vai ser uma planilha nova. Vou dar OK, ele já chegou aqui na minha tabela dinâmica, portanto uma planilha nova. E aqui eu tenho aonde eu vou ter a minha tabela dinâmica, aqui são aqueles campos que eu expliquei para você previamente, e aqui são todos os itens, todos os produtos que tem na minha tabela produtos. Você vai notar aqui que eu tenho código, produto, tamanho, todos eles estão aqui no canto da planilha. E o que eu vou fazer? Eu quero saber primeiro dos produtos. Então eu vou clicar aqui em produtos e automaticamente seleciono todos e coloco aqui. Agora o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o meu estoque de cada produto. Então eu vou clicar aqui em estoque. Automaticamente você viu que ele já fez o cálculo de cada item. Você observa aqui que eu tenho os campos filtros, colunas, linhas e valores. Eu não disse para onde ele deveria inserir cada campo. Automaticamente ele direcionou o produto para linhas e os valores para colunas. Isso quer dizer que é imutável? Não. Você pode fazer as modificações que você achar necessário. Eu vou pegar aqui soma de estoque que está aqui no item valores e vou colocá-lo em colunas. Verifique que mudou, não ficou legal. Então vamos mudar de novo, vamos tirar o estoque de colunas e colocar em filtros. Também não ficou legal, porque ele está agora por filtro, me dando a opção para selecionar por quantidade. Se eu fizesse o contrário, talvez ficasse legal. Eu vou colocar estoque de volta em valores e vou pegar produtos e colocar em linha, em filtros. Agora eu tenho aqui para selecionar por tipo de produto. E aí ele vai me dizer a quantidade. Mas ainda não é uma visualização legal. A própria visualização automática que o Excel fez é a melhor opção. Então, é assim que a gente começa a usar uma tabela dinâmica. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu não quero saber os itens um a um. Eu quero saber quanto que tem no total por categoria. Eu vou simplesmente excluir esses produtos daqui. Como que eu posso excluir? Eu clico em cima e arrasto para fora, ou você também pode clicar nessa setinha que tem aqui, ele vai abrir as opções, remover campo. Ele excluiu. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui categoria e vou clicar para que ele vá para uma das opções lá embaixo. Vamos ver qual das opções o Excel vai escolher. Categoria. Ele voltou para a linha também. Agora eu tenho aqui acessórios, calçados e vestiário e o somatório de tudo. Você percebe que se eu tivesse que fazer isso aqui seria um pouco mais trabalhoso? E isso porque nós estamos usando uma planilha de exemplo com pouquíssimas linhas, com pouquíssimos itens. Imagine isso aqui com uma planilha de 1000 linhas. Seria muito difícil, ou você teria que usar algumas fórmulas para fazer isso. E a tabela dinâmica já agilizou tudo para você de forma fácil, rápido e prática. Você percebe que quando eu clico fora aqui dos itens, esses campos da tabela dinâmica aparecem? Exatamente. E se você quiser também que esses itens aqui, o campos, não fique aparente, mesmo quando você clicar aqui na tabela dinâmica, o que você faz? Você vem aqui em cima, análise da tabela dinâmica, e aqui nesse cantinho nós temos lista de campos, botões e cabeçalhos. É só você clicar em lista de campos que está selecionado para que ele fique desmarcado e pronto. Agora, mesmo você clicando aqui, ela não aparece mais. E quando você quiser que ela retorne, você volta no mesmo local e clica em lista de campos, ele vai ficar aqui. Entendeu? Gostou? Aprendeu? Achou interessante? Me conta, me fala para saber se a gente deve criar mais vídeos aí, se você tem interesse em aprender o Excel. E se você é um iniciante e não entende nada do Excel e tem interesse, não
deixe de conhecer nosso curso de Excel Introdução para pessoas que não têm nenhum conhecimento. A gente tem um curso completo de Excel básico, desde o início até o intermediário. Nos vemos no próximo vídeo.